stealing our future, flaunting their might. They think the war is over, but they're dead wrong. Existem características muito recorrentes entre os games que se passam na Segunda Guerra. Independente de funcionarem ou não no modo atirador em primeira pessoa, esses jogos se passam em campos de batalha históricos e atravessam eventos reconhecíveis dos conflitos. Dessa forma, o jogador vivencia a trajetória do soldado e pode aprender com o que de fato ocorreu naquela época. Wolfenstein: The New Order, no entanto, vai na contramão dessa lógica. O jogo se passa em um mundo em que os nazistas venceram a Segunda Guerra e espalharam sua ideologia pelo planeta. Um grupo da resistência é encarregado de destruir o regime e libertar a humanidade do domínio alemão. What about the U.S.? The USA, they surrendered. They surrendered. Because of you. Atom bomb. Mesmo que seja uma história imaginária da Segunda Guerra, dá para aprender alguma coisa de uma realidade que jamais aconteceu? É o que a gente discute a partir de agora. A série de jogos Wolfenstein começou em 1981 com o jogo Castle Wolfenstein, que tinha um estilo muito diferente dos jogos de tiro da franquia de hoje em dia. Retratados na perspectiva top-down, tanto Castle Wolfenstein quanto Beyond Castle Wolfenstein eram jogos de stealth, em que o jogador se esconde ou se disfarça para não ser identificado por seus adversários. Nos anos 90, a série lançou o Wolfenstein 3D, um jogo que popularizou os jogos do estilo FPS. A partir de 2009, a empresa sueca Machine Games se tornou a desenvolvedora principal da franquia e em 2014 lançou o Wolfenstein: The New Order. É deste jogo que falamos agora. It's a dying tongue. You? I've seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. New Order ele é uma tentativa de recriar a fórmula Wolfenstein e tal, como existia nos anos 90, para uma sensibilidade atual. Ele é um jogo retrô, no sentido gameístico, mas ele também mostra uma visão retrofuturista da sociedade. Ele nos apresenta o protagonista da série Wolfenstein, o Blazkowicz, num futuro hipotético em que os nazistas vencem a guerra. Ele acorda de um coma e descobre que o mundo foi completamente dominado pelo Terceiro Reich. Nós acompanhamos ele numa aventura com outros membros da resistência, tentando derrubar esse regime. It's 1960. 1960. Yes. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere.
us at Machine Games played the game Wolfenstein 3D back in 1992. I was just a kid, but I still remember the first time I saw that game because it blew my mind. It was the first time I saw a game where you were inside the game world. So when we started out with Wolfenstein, The New Order, we actually always kept Wolfenstein 3D as a reminder of what we were trying to do. I'm sorry. I wish you could have seen the skate at dawn. I wanted to take you there. Our Wolfenstein games are about Nazi occupation, Nazi oppression, and fascism. If you're going to tell a story about fighting back, it's going to be violent. And, you know, we're actually kind of held us back a little bit when we did The New Order. I think in a way what we did was we mirrored a lot of the cultural events of the 1960s as we know it, but we turned it upside down and made them into propaganda pieces for the regime, for the Nazi regime. So we tried to show that what happens with culture in that sort of environment, but we also tried to do it with a bit of humor, you know, dark humor. Norman Records é uma gravadora fictícia que foi criada pelo Wolfenstein New Order. Eles realmente montaram discos inteiros com suas histórias, onde você pode ouvir essas músicas. Foi um toque bastante detalhista de world building desse jogo e nos coloca a seguinte questão: será que a música do passado, a cultura popular, teria evoluído por caminhos similares aos nossos? Eu acho interessante porque são músicas que obviamente são inspiradas em grandes hits dos anos 60, como por exemplo os Beatles, mas ao mesmo tempo você percebe muitas características de músicas feitas sobre regimes ditatoriais. Todas elas têm temas mais ou menos ufanistas, um certo apelo à germanidade, à raça ariana, não de uma forma direta, mas fica implícito. Nenhuma delas tem qualquer tipo de mensagem de protesto, nada que seja muito subversivo à ordem. Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus. Boom, 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 boom. O Wolfenstein é uma franquia que sempre manteve um tom de irreverência, mesmo quando ela trata de temas muito pesados, e também nunca foi nem um pouco sutil. Certos jogos, como os novos Call of Duty e Battlefield, buscam uma certa nuance. Esse é um jogo que ele é um soco no estômago, narrativamente, e também tem uma jogabilidade. Além de ser notável por sua narrativa contrafactual da Segunda Guerra, Wolfenstein também chama a atenção pela violência. As cenas de tortura, o sangue gráfico e as mortes brutais dão para o jogador a ideia do que seria viver naquela realidade imaginada. Mas essa estratégia não estaria longe daquilo que entendemos como educativo? It's not a game about gore, it's a game about fighting back against the oppressors. So I guess I'm a bit damaged because I've been playing games since I was a kid, but I don't actually think it's that violent. A ideia de que você pudesse usar um jogo, numa época que os jogos já começavam a ficar graficamente complexos, para mostrar uma violência contra os humanos era muito polêmica. Então, ao tomar essa estética que eles escolheram, essa estética meio Tarantino, com uma violência muito caricata contra inimigos que todo mundo sabia que eram maus mesmo, foi uma ideia de você conseguir burlar isso e criar um jogo em que você pudesse ter inimigos humanos. Eu acho que esse tipo de representação é muito menos historicamente preocupada, inclusive muito menos política do que a outra. Você tem a necessidade de criar um avatar humano que a pessoa que não desperte remorso, não desperte empatia, para poder
justificados de violência descerebrados, divertidos, sem que isso seja um problema moral. Actually, Tarantino's movie *Inglourious Basterds*, which came out a couple of years before we worked on the New Order, that was also a big inspiration, actually. *Inglourious Basterds*, in a way, is also of that history. It ends with the death of Hitler, killed in a cinema. That obviously never happened. So that stylistically it was an inspiration, but also that idea that we're free to tell whatever story you want here. Nas narrativas de ficção é comum encontrar obras que imaginam resultados alternativos para eventos que de fato aconteceram. Além de Bastardos Inglórios, o filme de 2009 dirigido por Quentin Tarantino, o livro O Homem do Castelo Alto, escrito por Philip K. Dick e adaptado para a série da Amazon, é outro produto bastante conhecido sobre desdobramentos contrafactuais da Segunda Guerra. A pergunta "e se?" é o que motiva essas histórias, mas elas vão além de um mero exercício de imaginação. É preciso estudo para entender o que poderia ter trazido resultados diferentes da guerra a partir de 1945. Counterfactual history can be used as some kind of approach to say and to think of what's happening today. So how are we acting? Why are we acting like that? Is there another way to act? If you talk about counterfactual history, you should also talk about the outcome and the problems that bring other outcomes with. The importance of a counterfactual history, I guess, is in two ways. First way is it shows us that things might have gone to another way or just another way. Which one was the better? I mean, was it better that Germany lost Second World War, the Nazis were defeated, freedom and democracy was brought to these parts of Europe, and the Holocaust was stopped? A narrativa contrafactual ela é útil de diversas maneiras. Para início de conversa, ela é uma espécie de laboratório em que você pode pegar ideias, ideologias e eventos do passado e expandir eles até o absurdo para tentar entender eles melhor. Você pode usar isso, por exemplo, para comparar com os nossos valores presentes, ver até que ponto as decisões que a nossa sociedade toma ou tomou batem ou destoam daquilo que a gente imaginaria. Coisa, por exemplo, que o Wolfenstein fala ao criar uma imagem de uma Alemanha fictícia que bebe muito das fantasias do Terceiro Reich sobre o futuro, mas também muito tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial acabou com a invasão a Berlim pelas tropas aliadas, a morte de Hitler em abril de 1945 e a rendição dos japoneses depois das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O partido nazista foi desfeito e o território da Alemanha foi dividido entre os países vencedores, mas Berlim foi repartida em duas pelo muro: o lado oriental, comunista e soviético, e o lado ocidental, capitalista. Mas de que forma a conclusão real da guerra nos ajuda a especular sobre o que o mundo teria se tornado em caso de vitória nazista? Kissing Nazi ass like it was the most natural thing in the world, you know? I had to cross an ocean to get away from that place. They would throw me in the gas chamber just like they did all the others. None of that has anything to do with me. That's not the America I fought for. Really? I was little. My mother wanted to take me to the picture show, but we had to go in through the fucking colored entrance. I wanted a hot dog and a lemonade, but the sign says we don't serve Negroes in this establishment. You're a patriot? Blue-eyed, jarhead, motherfucking Nazi-killing patriot that you are, you're still a fucking puppet to the man. It's hard to say, I guess, the actual influence if the Germans would have won the war, especially when it comes to a cultural influence. What I can say, or what historians can say, they can watch what happened. The American culture, like Hollywood movies, like music, rock and roll, like also some kind of dances, different dances, they came to Europe and they pretty much influenced, the German society, French, British society. When Hitler took over power, he started his plans of redesigning the capital of Germany, Berlin.
he wanted to make it more monumental. The idea behind Germania, the capital of Germany, of the Third Reich, was to show the enormity of the Third Reich. Germania should have had shown the world the size of the empire. Comes down to it, I'll fight alone. But I promise you this. Friends. Wolfenstein: The New Order é um exercício imaginativo sobre o que teria sido o pós-guerra em caso de vitória nazista. Esse cenário lúdico pode até soar como uma brincadeira, mas revela bastante sobre quem eram os personagens e ideias envolvidas nos conflitos da Segunda Guerra. Para além disso, Wolfenstein também é uma projeção do que o futuro pode se tornar caso ideais supremacistas, de intolerância e da cultura do ódio venham a prevalecer em nossa sociedade. Afinal, para cuidar bem do futuro, é preciso manter vivas as memórias do passado. So I think it's very important to talk about what happened, because there were reasons why things worked that way, why people behaved in a way, why people killed other people, why innocent civilians were killed, why children were killed. There were times before where many innocent civilians were killed during the colonial period, but Holocaust was in that way special because in a very short period of time a lot of people were murdered in a way that, you know, only modern economies could organize. When somebody denies Holocaust, I mean, you can try to convince, but if somebody says, well, I haven't seen the gas chambers, I don't believe in it, well, people can go there. Há 20 anos atrás, alguns historiadores falavam que nós estávamos nos aproximando do fim da história, que as conquistas da democracia liberal iam se manter mais ou menos para sempre, né? Hoje em dia eu acho que pouca gente acredita nisso. Nós temos, por um lado, regimes autoritários, bastante estáveis, economicamente pujantes, que não têm a menor intenção de se democratizar no futuro próximo. E, por outro, nós temos várias vozes dentro das próprias democracias extremamente céticas quanto aos méritos do projeto democrático, incluindo a intolerância, xenofobia e apologia ao autoritarismo. Eu acredito que essa é uma hora muito importante para a gente questionar sobre autoritarismos do passado e sobre como eles podem vir a surgir, qual o apelo deles e como a gente pode fazer para reduzi-lo. Dealing with the past for Germans, from my point of view, is not about feeling guilty for what happened during Second World War, but I think it's about feeling some kind of a responsibility. It was not only attacking other countries, it was killing innocent people, millions of innocent people. And that brings us to the question, what can we do today in order to prevent such a situation? There is a German saying that is what says nie wieder, which means in English never again. Os Estados Unidos deram um imenso auxílio financeiro à Alemanha Ocidental por meio do Plano Marshall. Os Estados Unidos também se esforçou muito para levar a cabo uma política de desnazificação. Várias medidas cujo intento era tentar desenraizar a ideologia nazista da população. Isso vai desde censura a material que era considerado subversivo, até coisas como, por exemplo, levar civis aos campos de concentração ou mostrar fotos ou mesmo os próprios corpos das vítimas para tentar fazer as pessoas confrontarem aquilo que o país delas havia feito. A União Soviética também conduziu uma desnazificação, mas o caso dela ela foi ligada não só a desenraizar o fascismo, mas também a implementar valores socialistas. E no curso da República Democrática da Alemanha, isso se tornou uma política pública de engenharia social para tentar tornar esse novo Estado, que era um Estado satélite da União Soviética, em um Estado alinhado com os valores do regime. Eu acho interessante que o Wolfenstein ele meio que merge um pouco as duas coisas, mas algumas coisas especificamente que lembram muito o caso soviético. Por exemplo, incentivo ao ensino da língua alemã em países ocupados. É algo que você vê, por exemplo, com a promoção de cultura russa soviética na Alemanha Oriental. Esse retrato tem uma função catártica, não é à toa que esses jogos fazem um enorme sucesso nos dias de hoje, mas eles não respondem às questões mais fundamentais. Como surge o nazismo? Como que uma ideologia extremista se enraiza pela sociedade?
o que leva pessoas de bom senso, pessoas instruídas e inteligentes, a abrir mão da sua razão e apostar tudo numa ideologia dessas. E o mais importante, o que fazer para evitar uma pessoa que está se doutrinando, que já está lá, possa ser readmitida na nossa sociedade? Eu não vejo isso em Wolfenstein. Eu vejo apenas que nazistas são maus, nós precisamos matá-lo. Mas eu acho que no nosso momento a gente precisa de uma reflexão um pouquinho mais profunda. Para conseguir decifrar as épocas antigas, historiadores buscam documentos, ruínas, objetos ou qualquer outro registro que ajude a contar o que aconteceu no mundo. Ou seja, a história é a reconstrução do passado que tenta se comunicar da maneira que pode. Se for através de um fóssil, de uma pintura rupestre ou de um game, não importa. São todos exemplos de expressão de um momento e que dão pistas sobre uma narrativa antiga. Mas é muito importante entender que um jogo é uma obra criativa e não um registro burocrático da história como um documento. Por isso, ao analisar um jogo histórico, é importante ter ao alcance outras fontes confiáveis, como os livros de história. Nessa primeira temporada de História através dos games, a Segunda Guerra Mundial foi nosso alvo de análise. Mas ainda existem vários tipos de jogos históricos, em diferentes formatos para seguirmos com esse debate. A gente se vê por aí, em alguma outra época da história da humanidade.